Vamos então lá para o Sermão da Montanha. Estamos hoje no capítulo 7 de Mateus. Abram aí suas Bíblias no capítulo 7. O capítulo 7, meus irmãos, ele começa com dois assuntos de fundamental importância para nós. Primeiro, ele vai falar sobre relacionamentos, não é? É justamente sobre julgamentos. E esse julgar aí tem tudo a ver com os nossos relacionamentos horizontais, tá certo? E o outro assunto aí no capítulo 7, a partir do versículo 7, é perseverança na oração. Então, Jesus ensina sobre perseverar, pedir, buscar e bater. 3 verbos aí, pedir, buscar e bater. Ele fala sobre a oração. Então, nós vamos começar aí com os versículos de 1 a 6. Então, Mateus capítulo 7, versículos de 1 ao 6. Vamos ler. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Verso 3. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho? Em algumas traduções aí é trave, aqui é viga. E como podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho quando há uma viga no teu? Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e voltando-se, vos façam em pedaços. Ok. Lembrando que nós estamos no sermão de Cristo. Ou seja, é um texto doutrinário, uma palavra doutrinária de Jesus. Ele está ensinando, é extremamente didático esse sermão. Então, meus irmãos, ele começa falando exatamente sobre os critérios que nós usamos para julgar as pessoas. Ele fala sobre, no Sermão da Montanha, nós vimos anteriormente que Jesus fala sobre a graça e a lei. Então, ele traça esse paralelo entre graça e lei. Nós vimos aí, ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, Jesus está falando da graça que se sobrepõe à lei, não é? Trazendo aí uma nova leitura de toda a lei, não só cerimonial, mas também a lei moral, tá certo? Mas aqui, quando Jesus fala sobre julgamento, ele usa o mesmo critério daquele que julga, então o critério será o mesmo para aquela pessoa que está julgando, né? Então ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Isso nos lembra lá em Gálatas, quando ele fala sobre a lei da semeadura, né? Você planta feijão e colhe feijão. Planta milho, colhe milho. Então é mais ou menos isso, essa linguagem que ele está usando. A medida é a mesma. É claro que Jesus aqui não está dizendo que não se deva aconselhar as pessoas, que não se deva até mesmo criticar. Claro que a gente entende que a crítica, alguém diz que não existe crítica construtiva, não é? Crítica é crítica.
Mas existe aquele tipo de crítica que é mais para justamente ajudar a pessoa. Então, se você não quer usar a palavra crítica, você pode usar uma outra expressão, uma correção, uma observação. Mas, enfim, não é isso que o Senhor está impedindo que se use. Porém, ele está falando sobre esses critérios que nós usamos, que muitas vezes são critérios injustos. Então ele diz aqui, ó, versículo 3. Por que reparas o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes que há uma trave, que há uma viga no teu olho? E aí, claro, Jesus está usando uma hipérbole, né? A mesma hipérbole que ele usa lá no capítulo 19 de Mateus, quando Jesus fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Ali é uma hipérbole. Jesus usa muito essas figuras. Jesus usa as parábolas. Jesus usa metáforas para explicar. Então, é claro que a gente entende a linguagem de Jesus. É como se ele dissesse assim, olha, o seu problema é tão grande e você observa um problema tão pequeno no outro. E aí também ele mostra o seguinte, na medida em que eu resolvo o problema que está em mim, que eu limpo o meu olho, que eu tiro aquilo que está impedindo o meu olho, eu posso ver mais claramente o que está no outro. Eu não tenho uma ilusão de ótica, eu não tenho uma visão embaçada da realidade do outro. E aí eu posso ver com clareza, posso ser justo no meu julgamento, se é que eu posso usar essa palavra julgamento, mas eu não cometerei nenhum equívoco na observação. E a outra coisa, meus irmãos, é que, geralmente, o que é que Jesus está dizendo aqui? Que normalmente, o que acontece? Nós vemos no outro um defeito que normalmente está em nós. Observe, às vezes você critica tanto alguém porque ela tem uma determinada deficiência, ou acha que tem, e aí, de repente, essa deficiência está em nós mesmos. E nós queremos corrigir o outro, mas, na verdade, temos que nos corrigir para que a gente possa realmente ver diferente, né, a situação que está do outro lado. Isso é muito comum acontecer. É muito comum. Eu me lembro que, se você for lá em Samuel, não precisa abrir agora o texto, mas o capítulo 1 de Samuel, nós temos um problema ali quando o sacerdote Eli, ele está ali no templo e ele observa Ana orar. Ana tinha um problema muito sério. Ela era estéril e era humilhada por sua rival Penina, porque Penina gerava filhos e ela não conseguia gerar. Naquele tempo, essa questão era muito significativa, porque a mulher que não gerava filho era tida como uma pessoa que não era abençoada por Deus. Ter filho era ser abençoado por Deus. Então, fechar madre era como se fosse uma punição de Deus para essa pessoa. E ela era, então, humilhada com aquilo. Ela pedia um filho o tempo todo a Deus e exigia do seu esposo que lhe desse um filho. O esposo falou para ela, eu não sou Deus, eu não posso. E ela, então, foi ali, a Bíblia diz que ela estava amargurada e começou a orar, só que ela não pronunciava palavras, ela apenas balbuciava. E Eli achou que Ana estava bêbada. E falou para ela, minha filha, até quando você vai estar aí se embriagando e vem para cá embriagada? Que julgamento terrível, né? E aquela irmã, coitada, ela disse assim para ele, olha, eu não estou bêbada, a minha alma está angustiada. Não me julgue como filha de Belial. E aí, certamente, o sacerdote ficou envergonhado com aquilo, né? Porque ele fez um julgamento extremamente agressivo. E ela, então, pediu a Deus um filho, mas ela fez uma oração diferente. Ana disse, Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei essa criança e ele será para te servir durante a sua vida inteira. Ele não é para mim, Senhor, é para ti que eu quero.
E Deus ouviu a oração de Ana e deu Samuel. E a gente sabe quem foi Samuel, aquele homem de Deus, que desde criança ele foi chamado por Deus no templo e serviu ao Senhor toda a sua vida. Foi maravilhoso o testemunho de Samuel. Então houve aquele julgamento precipitado, irmãos. E a gente sabe depois o que aconteceu com Eli. Né? Ele tinha problemas com seus filhos, tinha problemas na sua casa, na sua família, e estava, logo depois daquele tempo, ele acabou sendo, sofrendo muito, porque seus filhos morreram na guerra, a arca do Senhor foi levada e ele acabou morrendo também. Então, foi muita coisa. Mas a gente pode observar que a vida de Eli não estava à altura de uma observação e de uma crítica daquelas ali. Outra coisa que a gente vai ver aqui, o versículo 4. Como pode dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu olho, né? Hipócrita, tira primeiro a do teu olho. Ou seja, resolve primeiro o teu problema, e depois você vai ver o problema do irmão e vai poder, de alguma forma, ajudar. Então, eu estabeleci aqui alguns pontos de forma mais didática para que a gente possa lançar a nossa reflexão em cima. Antes de uma crítica ou antes mesmo de um conselho para alguém, nós temos que observar algumas coisas. Antes de você aconselhar uma pessoa, antes de você até mesmo criticar, antes de você observar, nós temos que ver esses pontos aqui. Então, eu estabeleci aqui 6 pontos para a gente analisar. Primeiro ponto, faça uma autocrítica. Antes de você criticar ou de você observar, faça uma autocrítica. A gente já vem falando sobre isso. Então, olha para dentro de você mesmo. Vê como é que está os teus comportamentos, né, até mesmo os teus conceitos. Examine, né, suas motivações. Quais são as motivações que eu estou tendo para fazer essa observação? É para ajudar a pessoa? Ou, de repente, eu estou até pensando em mim mesmo, né? Em um benefício próprio. Então, quais são as motivações? E aí a gente já falou, né? Os supostos defeitos que nós encontramos, que nos incomodam, muitas vezes, no outro, frequentemente podem ser encontrados em nós mesmos. E aí nós queremos resolver o problema lá, mas temos que resolver o problema que está cá. Então, faça essa autocrítica. Isso é muito importante. Os irmãos se lembram que Paulo, falando ali da ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, Paulo fala sobre o ato da ceia, e aí ele pede que antes que os irmãos se sirvam do pão e do vinho, e eles examinem-se a si mesmos, e assim comam do pão e bebam do vinho, para que não estejam fazendo uma coisa tão importante sem discernimento. Tá? Essa autocrítica. Em segundo lugar, eu devo observar algo no outro, eu devo criticar alguém, se eu consigo fazer melhor. Às vezes a gente fala assim, mas está fazendo isso aí, isso é errado, não sei o quê, mas você faria melhor do que aquilo? Ou você faria até de repente igual? Então, irmãos, temos que pensar um pouco sobre isso. Não faça eu já ouvi essa frase, achei interessante, não faça uma pergunta se você não sabe o que fazer com a resposta. Né? Aí isso aconteceu com Jesus, de formas recorrentes, né? No ministério de Jesus. Quando ele escolhe Mateus, Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus escolhe os discípulos, e Jesus escolhe Mateus para ser discípulo. Jesus é extremamente, duramente criticado e censurado por isso. É possível, ele escolheu Mateus, e Mateus era um homem público, um cobrador de impostos, um publicano, que eram pessoas mal vistas, principalmente pelos judeus, porque eles cobravam os impostos dos seus irmãos para Roma. E também eles a sua maioria eram corruptos. E Mateus
Jesus, além de chamar Mateus, Jesus acaba indo para a casa dele para uma refeição. E ali os fariseus não perdoam. Só que aí Jesus faz uma pergunta para eles. Os sãos precisam de remédio? Eles não tiveram como responder. Imagine. E aí Jesus disse assim, eu não vim para os justos. Eu vim para os doentes, para os enfermos. Então, os fariseus, os hipócritas ali, que Jesus chama, né? Eles estavam fazendo uma censura a Jesus, mas sem um fundamento. Aí Jesus pergunta a eles, os sãos precisam de remédio? Eu vim para os justos? Então, meus irmãos, a questão muitas vezes é a nossa visão acerca da situação. Ela pode estar equivocada. Outra pergunta que Jesus faz, que eles ficam sem saber como responder, é lá no capítulo 8 de João, na questão da mulher adúltera, que tanto conhecemos. Eles chegam ali para tentar pegar Jesus em alguma falha, pegar Jesus, como se diz, de calça curta, não é? E aí tentam apedrejar a mulher, mas primeiro vão lá para saber de Jesus o que é que ele acha da ideia de apedrejar a mulher. E Jesus escreve na areia a mensagem. Qual é a mensagem? Não é? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tem alguém sem pecado aqui? A mulher é pecadora. E eu concordo. Ela foi apanhada de adultério e a lei manda apedrejar. Tudo bem. Mas quem é que tem condição de apedrejar ela? E ninguém pôde responder essa pergunta. Por quê? Porque o único que tinha condição de apedrejar aquela mulher era o próprio Jesus. Só um justo poderia apedrejar, e não um outro pecador, que a rigor, aqueles homens ali possivelmente estavam no mesmo nível daquela mulher. Considerando que todos são pecadores, estavam no mesmo nível. E até na prática, quantos daqueles homens ali eram adúlteros? Cadê o homem que adulterou com a mulher? Porque só tinha mulher e a lei dizia que os dois tinham que ser apedrejados. Então, uma série de situações equivocadas ali, e aí eles ficam sem respostas. Então, meus irmãos, o critério que se tem, aquela mulher estava sendo ali extremamente criticada, acusada, destruída moralmente, né? Execrada. Mas Jesus disse assim, pronto, tudo bem, mas e aí? Quem é que vai apedrejar a mulher? Tem algum justo aqui? E aí depois Jesus vira para a mulher e pergunta assim, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. E aí Jesus vai confirmar, eu não te condeno. Ou seja, eu posso fazer, mas eu não te condeno. Vai e muda de comportamento e não peques mais. Então, meus irmãos, eu faria melhor, eu estou em condições de fazer essa observação, né? Segundo lugar. Terceiro, eu sou juiz. Você já se perguntou? Né? Porque eu nem advogado sou. Para ser juiz tem que ser pelo menos advogado, né? Fazer o concurso. Então, nem advogado sou. Eu já quero ser juiz. E principalmente ser juiz de causas que não me dizem respeito. Porque quem avalia o ser humano nas questões espirituais é Deus. Então é claro que eu tenho que fazer correções moral, física, material, no mundo material, ensinar as pessoas e orientar as pessoas. Isso é claro que a gente tem que fazer. Mas existem situações, demandas, que estão muito acima do meu crivo, né? E são demandas que só Deus. Então essas demandas eu não posso tomar para mim. Primeiro, eu não sou juiz. Segundo, são coisas que estão completamente fora da minha alçada. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre essa questão, né? Que é Deus, a Deus pertence à vingança, né? Está lá em Romanos capítulo 12, capítulo 13, eu retribuirei, diz o Senhor, né?
não te deixe vencer do mal, vence o mal com o bem, dai lugar à ira, ou seja, deixa Deus, a ira de Deus agir, não a nossa, enfim. Porque, meus irmãos, são demandas que pertencem a Deus unicamente. Em quarto lugar, como cristão, devo amar antes de julgar. Eu achei lindo isso aqui, essa frase. Antes de julgar, ame. Né? Então, esse é o nosso papel como cristão. Não é chegar e já descer a pancada na cabeça, né? Mas ame antes e julgue depois. Quinto, certifique-se se a crítica tem razoabilidade. É razoável, eu estou falando. Isso é muito interessante, irmãos. Porque muitas vezes nós fazemos uma crítica, somos duros, quando na verdade aquela pessoa não tem nada a ver. Né? E eu me lembro, isso aí alguns irmãos aqui já devem ter visto, eu não consigo lembrar dos detalhes disso, aí você já pode ter visto isso, que um moço, uma pessoa estava procurando um doador compatível para um órgão, não me lembro agora qual foi o órgão, se foi um rim, alguma coisa assim. E aí acertaram tudo, e a família não conhecia o doador, e o doador foi para o hospital, e aquele moço sentou na recepção do hospital, e a família daquela criança sentou perto dele e começou a fazer uma certa discriminação, se afastar, achando que aquela pessoa era estranho, diferente e tal, e começa a se afastar, mostrando claramente que não queria estar perto daquela pessoa que parecia ser alguma pessoa estranha ou até mesmo perigosa. E aí, depois ele é identificado como o próprio doador daquela criança. Então, é muito importante a gente ter bastante familiaridade com a situação, para que a gente não cometa esses equívocos e não teça nenhum tipo de comentário, de julgamento ou de censura sem razoabilidade, sem a mínima razoabilidade. E por último, nunca, mas nunca mesmo, julgue pela aparência. A gente ouve tanto isso, mas acabamos caindo sempre nessa fragilidade, nessa fraqueza. Não julgue pela aparência. Né? De jeito nenhum, irmão. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Eu lembro, a gente já falou sobre isso até recente, mas eu lembro da escolha do rei Davi. Né? Falou acho que semana passada sobre isso, domingo. Quando Samuel chega para escolher o filho de Jessé, ele vai logo para Eliabe, porque é o maior, o mais forte, o guerreiro, é um soldado. E ele fala, bom, esse aqui sim deve ser, tem todos os requisitos e aparência de um rei. Mas não era Eliabe, depois vai passando outro, não é. E Davi nem aparece na lista de Jessé. E aí quando Samuel pergunta, rapaz, não tem mais ninguém? Não, tem um aí. Está no campo guardando as ovelhas. E Deus disse, não saia daí antes que esse menino chegue. E ele ficou ali até que Davi chegou, ninguém sabe quanto tempo demorou. E era exatamente Davi que Deus tinha escolhido. Então, meus irmãos, não julgue nunca pela aparência. Então, esses devem ser os nossos critérios para analisar, para aconselhar alguém. Faça uma autocrítica. Se pergunte se você, ao criticar alguma coisa, você faria melhor aquilo. Você não é juiz, nem eu, nós não somos juízes. Como cristão, devemos amar antes de julgar. Certifique-se se a sua crítica tem razoabilidade e nunca julgue pela aparência. Então é isso que esse texto aqui vai nos ensinar. Jesus está nos ensinando. E o segundo ponto é sobre a perseverança na oração. Então vamos ler aqui a partir do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta
será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. O qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também. Pois esta é a lei e os profetas. Aleluia. Meus irmãos, perseverança na oração é fundamental. Não sei quanto tempo você tem orando a Deus por alguma determinada situação. Às vezes a gente cansa, não é, de orar, existe. Mas persevere. A Bíblia diz que Deus não tarda, ainda que muitos o tenham por tardio. Está lá em Pedro. Tem pessoas que acham que Deus está demorando, né? E Jesus está demorando de voltar, e essa história de Jesus voltar nunca acontece, e eu peço a Deus e Deus não me responde. Eu me lembro de uma experiência, também já faz muitos anos que eu vi isso, e um certo homem estava no deserto, e ele caminhou vários dias, e já assim, sem aguentar mais, ele acabou não resistindo, né? Mas, assim, ele, inclusive, quando pegaram ele, fizeram aquele exame lá, necrópsia, né? Encontraram até terra no seu estômago, porque as pessoas têm aquelas ilusões, né, de ódio, que eles veem as miragens e tal, enfim. Mas aquele homem andou e ele, de repente, parou, e ele achou que não ia ter água mesmo, não ia achar nenhum. E ele parou em uma árvore lá, embaixo de uma árvore, e ali ele ficou e ele morreu. Quando as buscas aconteceram lá, encontraram o corpo dele, perceberam que a poucos metros de onde ele estava havia um ribeiro. E a outra situação de uma pessoa que estava pendurada em uma corda, né? E aí alguém, estava escuro, e alguém disse assim, pula, pula. Ele falou, não vou pular, não vou pular. Pule, rapaz, pule, não vou pular. E ele acabou morrendo enforcado. E ele estava apenas a 1 metro do chão, né? Ele achava que estava num precipício muito, muito, muito alto. Uma coisa assim que a gente ouve e que a gente medita, né? Às vezes a gente está perto da bênção de Deus, está perto da vitória de Deus, está perto da resposta de Deus e desiste, né? E acaba achando que Deus não vai responder. E o rei Saul, irmãos, o rei Saul foi provado por Deus em 3 momentos. E um desses momentos, a Bíblia diz que Samuel marcou com ele para ir oferecer o sacrifício, e ele sobe com o seu pessoal, e ali ele começa a esperar Samuel. E Samuel, no conceito dele, atrasou. E ele disse, não, Samuel não vai chegar. Vai anoitecer, alguma coisa assim, não vai chegar, e eu mesmo vou oferecer esse sacrifício ao Senhor. Só que ele não tinha competência para isso. Era um papel do sacerdote, do profeta, no caso, né? Mas ali era do sacerdote, se não me engano. E aí, Saul ofereceu o sacrifício ao Senhor. Quando ele estava oferecendo o sacrifício, Samuel chega. Ele precisava esperar só alguns minutos. E ali a mensagem de Deus para ele foi, Deus acaba de rejeitar o seu reino, o seu reinado. Outra vez foi quando ele foi para a guerra lá e não matou Agag e trouxe as coisas que Deus mandou que não trouxesse, enfim. Então, meus irmãos, a perseverança é assim a chave da vitória. Não desista. E também não duvide de Deus. Deus não se equivoca. Inclusive, nesse texto aqui, você vai ver o seguinte, quando ele diz assim,
Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Isso aqui tem um sentido, não muito para nós, mas para eles. Naquela época de Jesus, o pão oriental ele era arredondado e achatado. A gente conhece até alguns pães árabes. Lá em Israel tem muito aqueles pães que a gente vê aí, alguns pães árabes, né? São achatados como um disco, e eles eram achatados e bastante resistentes. Podiam viajar muito tempo com aqueles pães ali e não estragavam. Parecia uma pedra, mas não era uma pedra, né? E tem também a questão da cobra, né? Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Qual de vós fará isso? Jesus também está falando de algumas uma espécie de planta. Elas eram comestíveis e elas tinham um formato até parecido com uma cobra. E Jesus possivelmente usa isso aqui para ilustrar. Se o pai lhe pedir, o filho lhe pedir um pão, o seu pai vai lhe dar uma pedra. Se o seu filho pedir um peixe, ele vai lhe dar um escorpião. Jesus está falando de coisas básicas, que é pão e peixes, tá certo? Mas o pai que ama o filho não vai dar um alimento trocado, não vai dar uma pedra nem um escorpião para o seu filho. Ele imagine Deus. Deus não se equivoca, Deus sabe qual é a sua necessidade. Será que Deus não conhece o seu coração? Será que Deus não conhece as suas necessidades? Óbvio que sim. Óbvio que conhece. Então, se você está pedindo pão, ele vai te dar um pão. Se está pedindo um peixe, ele vai te dar um peixe. Agora, tenha a vontade soberana dele. De repente não é o momento. De repente não é daquela forma como você está pedindo. De repente aquilo que você está pedindo também não é uma necessidade. Porque observe que aqui ele está falando de necessidades básicas, pão e peixe. Não está falando assim, ó, se teu filho te pedir uma Mercedes, você vai dar ele um Uno, né? Está falando dessas coisas, está falando de necessidades básicas. Por quê? Porque Deus sabe o que eu efetivamente preciso. Nem é aquilo que eu quero, porque Deus pode dar o que você quer, né? A Bíblia diz que Deus atende o desejo do nosso coração, quando esse desejo é um desejo saudável, né? Um desejo útil, mas ele está falando de necessidades básicas e que Deus não se confunde. Então, se você pede ao Senhor, espere, porque no momento certo isso vai acontecer e Deus não está estabelecendo prazo para você nem para mim, irmãos. Às vezes a gente quer estabelecer prazo para Deus. Venha hoje que Deus vai fazer. Venha terça-feira, que é o dia que Deus vai fazer isso. Venha quarta, a gente estabelece essas coisas, mas Deus não está dentro da nossa agenda. Deus é muito grande, né, para se enquadrar dentro dos nossos propósitos. Nossos pensamentos não são de Deus. E porque não são, eu tenho que ser perseverante naquilo que eu peço, nessa relação de pai e filho. É importante a gente ter isso em mente. A minha relação, a sua relação com Deus é a relação de pai e filho. Em Cristo, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu tenho a bênção de filho de Deus. E nessa relação de pai e filho, a gente entende que o pai, ele sabe muito melhor a necessidade do seu filho que às vezes até o próprio filho, dependendo da idade dele. Tá? Ou seja, persevere. Essa é a ideia do texto. Seja perseverante na oração. E aí Jesus Cristo fecha esse assunto da perseverança com uma pérola, né? Ele sempre tem pérolas, né? É até redundante falar isso. Mas é uma pérola maravilhosa que Jesus fecha aqui quando ele diz, versículo 12: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também. Esta é a lei e os profetas.
Ou seja, a lei toda está aqui. A lei, Moisés representa a lei, Elias representava os profetas, eles aparecem lá no Monte da Transfiguração. Então Jesus diz, esses dois segmentos, eles encerram aqui. Né? Ou seja, você quer que as pessoas façam o que você está fazendo? Né? Por exemplo, até anotei aqui rapidinho, você gosta de ser criticado? Você gostaria de receber uma pedra ou um escorpião? Claro que não. E aí o Senhor diz que os pais, né, eles dão boas dádivas aos filhos e Deus muito mais. Gosta de ser maltratado? Quem gosta de ser maltratado? Ninguém gosta, né, irmão? Então, não maltrate, né? Avalie, seja criterioso, use o amor de Cristo e assim a gente cometerá equívocos, mas serão bem menos. Né? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça no sermão da montanha, que o próprio Jesus nos ensina. Ok? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esses pontos e sempre pedindo a Deus que nos ajude, porque é o Espírito Santo que nos dá a condição, não somos nós mesmos. E feche teus olhos um instante e vamos agradecer ao Senhor. Soberano Deus, nosso Pai amado, Pai celestial, sem Ti nada podemos fazer, somos limitados, somos pequenos. A nossa humanidade, Pai, nos impede de muitas coisas, mas dependemos de Ti. Nos capacita, Senhor, para sermos pessoas justas nos nossos relacionamentos, no nosso tratamento com o outro. Dá-nos sabedoria, discernimento, entendimento, Pai amado, para que o Teu nome seja honrado e glorificado em nós e que sejamos bênção de Deus, bênção do Senhor, como a Tua palavra diz ali a Abraão, assevera, sê Tu uma bênção, sê Tu um favor de Deus para o outro, que nós possamos ser esse favor do Senhor. Pai, nós perseveraremos na oração. Apresentamos a Ti a questão da pandemia, do Brasil e do mundo, esse momento tão difícil, mas, Senhor, o Senhor não está alheio a tudo que está acontecendo, às perdas humanas, os problemas que têm acontecido. O Senhor não está alheio a nada disso. Nós clamamos a Ti, Senhor, o Teu socorro. Apesar, Senhor, dos desmandos, das questões políticas e de tantas outras situações que, ó Deus, o homem acaba sendo culpado por muitas coisas nessa logística, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós clamamos a Ti, como igreja do Senhor, temos esse compromisso, essa missão de clamar a Ti, Pai, por ajuda e por socorro. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia, Senhor, dos nossos estados, aqueles que estão passando por situações já quase que de colapso, Deus, os hospitais, os leitos, respiradores, as equipes, ó Deus, os profissionais, Senhor, que nessa hora, Senhor, estão dentro dos hospitais, Senhor, se expondo, Pai. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia dos enfermos, suas famílias. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, nossa adoração, porque fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém.